Meu nome é Saulo Alves, sou músico e pesquisador de música brasileira. Este vídeo tem como tema a escolarização da viola caipira na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Para tanto, eu lanço luz sobre o músico, violeiro, arranjador e educador Alexandre Bisinotto, que foi o fundador do curso de viola no Conservatório Estadual de Música Dr. José Zócoli de Andrade. Basicamente, este vídeo aborda 3 temas: o aprendizado de música numa tradição familiar, a escolarização da viola caipira e um fato decorrente da escolarização, que é o surgimento de uma orquestra de viola. Neste caso, a Orquestra de Viola UAI. Eu nasci na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. A minha família é de Uberaba. As minhas origens estão em Uberaba, numa cidadezinha vizinha lá de Uberaba, que chama Conquista e Sacramento. Tanto é que eu sou bisneto de italiano. E os meus bisavós, coincidência ou não, tocavam em pequenos bailes lá no norte da Itália. Isso o meu avô me contou e foi confirmado isso pela família, né? Meus avós paternos, os bisavós, no tempo de roça deles, no tempo de fazenda, eles faziam aqueles bailes tradicionais, iluminada a lamparina e instrumento acústico, obviamente não existia elétrico, e eles tocavam acústico, violão, interessante, violão, acordeon, pandeiro e clarineta. O casarão que abrigava todos esses italianos, os imigrantes, né? O casarão, aí foi casando primo com primo primeiro com primo primeiro e tal, ficou tudo dentro da família, né? Eles são muito fechados, os italianos. E a família cresceu muito e a casa não foi comportando, né? Então, assim, começaram as famílias mudar, a se dividirem para as pequenas cidades. Então, uns começaram a ir para Uberaba, para uma fazenda ali em Conquista e tal, e porventura um veio aqui para uma fazenda de Capinópolis, região de Capinópolis, que é o meu bisavô, Giacomo. E lá nessa fazenda, onde aí nasceram esse povo meu é tudo nascido em Conquista. Mas eles vieram, rapazes e moças aqui, e eles se casaram aqui, onde eu acho que era para ter nascido em Capinópolis, meu pai morava em Capinópolis, e acabou vindo para cá, acabei nascendo em Ituiutaba. A influência do meu pai eram as valsas, né? Aquelas valsas, vamos supor, as instrumentais, Saudade de Matão, Saudade de Ouro Preto. Eu estou lembrando do meu avô me contar que eu ouvia Dilermando Reis ao vivo na rádio, lá do Rio de Janeiro, Rádio Nacional. Dilermando Reis ao vivo na Rádio Nacional, e meu avô falou: existia um grande violonista que eu ouvia na rádio quando era rapaz, chamava Dilermando Reis. Eu jamais ia sonhar que existia um trem dele. E eu fui fazer pesquisa, comprei disco e gravei, e virei um trem com esse tal de violão por causa de Dilermando Reis. Dilermando Reis foi de violão, para mim, foi a primeira figura artística, profissional e que me influenciou, que me despertou a paixão para a música. Não é para instrumento, não, é para música. Chama-se Dilermando Reis. No violão eu faço alguma coisinha, né? A história que acabamos de ouvir do violeiro Alexandre Bisinotto me faz lembrar um poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, que
que se chama Quadrilha. Este poema, de 1930, traz no seu enredo uma dança que se chama quadrilha, trazida ao Brasil no final do século XIX, período em que se encontrava no ápice na França, que por sua vez é um país que influenciou muito a criação dos primeiros cursos de música do Brasil. Daí o uso do termo conservatório, né? Então, fazendo uma paródia com esse poema, nós temos Giacomo, que veio da Itália, avô do Alexandre Besinotto, amava o violão do Dilermando Reis, violonista autodidata, e amigo do Juscelino Kubitschek, que criou uma rede de conservatórios musicais no estado de Minas Gerais, que tinha cursos de violão, mas não tinha de viola. Outro fator bastante importante que é preciso observar é a influência da região para a qual a família do Alexandre Besinotto se deslocou, que é esse núcleo aqui, essa região de Ituiutaba e Capinópolis, que tem uma tradição caipira bastante forte, e que isso vai influenciar a formação do seu gosto musical, que mais tarde, né, vai se repercutir no acesso à viola caipira e um mergulho na tradição desse instrumento. Então, antes de entrar em mexer com o conservatório, né, aí eu conheci obviamente o repertório sertanejo caipira, cantava tudo, raiz, em moda de viola, tudo, só que não tinha despertado aquela coisa na viola. Eu sabia o repertório, cantar e fazer de violão e fazer tudo mais. As coisas de viola, tudo que existia eu fazia no violão. Aí um belo dia eu conheci a viola de um vizinho. O vizinho falou, não, tem um instrumento aqui que é viola. E a hora que o rapaz fez isso aqui na viola, aí parece que baixa um espírito no você. Tem um trem fora do normal. Eu falei, gente, que fenômeno, isso é um fenômeno. A paz do céu, aí foi uma loucura. Aí eu só mexi com viola e violão na minha vida. Pesquisando tudo, foi atrás. Fui correr atrás de método, de ver como é que fazer, mas primeiro eu fui na facilidade, tinha ouvido. E aquela coisa, fui tentar tirar as músicas de ouvido nos vinis, né, que a gente tinha, que nós tínhamos, tinha um carreiro, e os arranjos eram muito rápidos, né, então para tirar os arranjos aí eu conseguia afinar a viola, aí eu consegui fazer algum arranjinho, né, eu deixava o toca-disco tocar, eu punha o dedo no vinil, eu acho que do seu tempo também, colocar o dedo no vinil e segurar a rotação dele para o arranjo ficar mais lento. Aí eu conseguia tirar as músicas, ou ouvindo no rádio, né? Aí eu consegui, mas ninguém me ensinou, ninguém me falou, põe a mão aqui, não tive nenhuma aula, nadinha, foi na intuição. Aqui em Ituiutaba, eu ouvi falar só de um senhor violeiro, que era mexer com folia de reis. Só ele, eu não lembro o nome dele. Consequentemente, eu acho que ele não é vivo mais. Mas eu não conheci, ouvia murmúrios de fulano, fulano toca viola, Beltrano. Só que a viola, quando eu fui mexer com viola, foi uma coisa mais estranha, não tinha ninguém mexia com isso, ninguém mexia. E eu entrei de cara para trás com esse negócio de viola, né? E não tive acesso a nada. Comecei a dar aula com 14 anos. Eu já dava aula, porque eu consegui ter bagagem na coisa, ter repertório e tal. Pois você estava começando a dar aula de viola? De viola e violão aqui em Ituiutaba, aulas particulares, em cima de uma bicicleta barra circular, Monarch. E viola mesmo, em se tratando de viola, de busca de material, eu não tinha acesso a nada, nenhum. Não tive acesso. A única coisa que eu tive acesso, um primeiro livro, chama Método Tonico e Tinoco. Foi a única coisa que eu vi que eu tive acesso, Método Tonico e Tinoco, que parece que foi dos primórdios lá deles, surgiu esse método. Eu consegui achar na feira dos livros do Sr. Jair, finado Sr. Jair Livro, você lembra? Né?
E achei lá um método velhinho, antigo, e existia isso daí. Eu peguei, foi a primeira parte, vamos dizer assim, como se diz assim, formalizar o estudo de viola, aprofundar no estudo de viola, de afinação, apesar que lá tinha alguns erros. Depois a gente foi ver os erros que tinha, alguma coisa, mas foi muito importante para a gente, para mim foi muito importante, e consequentemente para os alunos que eu fui ter também. Tem os acordes, tudo, os acordes corretos, tudo importantes, né? Acordes menores. Quando eu vi que existia acordes menores na viola caipira, eu fiquei louco, porque a gente sempre veio dos acordes maiores, sétimo maior e tudo mais. Então acordes menores não era uma coisa tão comum. Agora em viola, eu nunca vi ninguém tocar acorde menor em viola. E depois, lógico, depois veio surgindo as outras pessoas, a gente foi vendo. Roberto Correia, Almir Sater, tudo mais. Mas acordes menores em viola, aí eu consegui montar os acordes menores sem método, né? Com um estudo de violão, consegui montar os acordes menores da viola. E assim o estudo foi ampliando, né? Depois vem a internet, aquela coisa toda, e a coisa foi crescendo, né? Um aspecto que tem que ser destacado desta fala do Alexandre é exatamente o começo, porque não existia material didático para o ensino de viola. E por que não existia? Porque não tinha escola de música. O material que ele se refere, da dupla Tonico e Tinoco, é exatamente este método, que foi um método preparado para atender, na verdade não atender, usar a grande visibilidade, né, que tinha essa dupla na época, na década de 50, para vender um material para, no mínimo, as pessoas aprenderem a afinar, porque na verdade ele não te ensina a tocar viola. Ele tem um conteúdo que para a época era bastante importante, você saber como é que afinava a viola. Isso era um grande mistério, né? Mas na real, o conteúdo do método, ele atende um repertório que não condizente com aquilo que se tocava, né? Ele tem um campo harmônico de si bemol maior, sol menor, dó sustenido. E isso não era utilizado, né, entre os violeiros. Basicamente se usava na afinação cembolão as músicas, e a tonalidade menor era muito pouco utilizada, né? Como disse o Alexandre, ele nem conhecia. E depois, curiosamente, esse método ele será reeditado pela dupla, né? Uma edição mais nova, mas também usando da popularidade da dupla. E depois, que é um fato muito curioso, é que esse método ele vai ser lançado novamente, mas agora assinado pela dupla Tião Carreiro e Pardinho. Quer dizer, o método em si é o mesmo método, mas ele não traz de fato um conteúdo, né, que ensina você a tocar a viola. Na verdade, isso só vai acontecer quando surgir a figura do professor de viola. E aí, muitos métodos vão surgir no mercado, né? Por exemplo, um dos primeiros a serem lançados nesse novo contexto é o método do professor Roberto Correia, que criou o curso de viola na cidade de Brasília, na escola de música, né? Que já é um método que, inclusive, traz algo que somente agora, possivelmente, está sendo compreendido, né? Porque ele traz partituras, né? Ele traz também as tablaturas, que, em si, já pensando num público mais diversificado. E é isso, eu acho que é importante observar que esse contexto da escolarização cria um mercado editorial, né, para o ensino de viola. A escolarização da viola caipira significa, em síntese, introduzir a viola no espaço escolar, que é esse lugar onde vai se instituir a figura do professor de viola. A gente sabe que na tradição oral, o professor de viola não existia oficialmente, né? Você aprendia com o mestre, ou como eu disse, entre as pessoas que dominavam tecnicamente o instrumento. Mas a figura do professor, ela aparece exatamente com a escolarização. E essa mudança traz um impacto bastante contundente, né, na forma de se aprender um instrumento. Por quê? Porque na tradição oral, o aprendizado se dá de uma maneira aleatória. Não necessariamente você aprende por lições. Você não tem um método para te ensinar.
Ao contrário, a sua percepção de mundo, a sua percepção musical, de acordo com a sua relação, né, com as manifestações culturais da sua região, por exemplo, a Folia de Reis, é que vai te dar uma noção de como é que se dá o aprendizado. Você aprende algo, não necessariamente na outra semana você vai aprender uma outra coisa. Esse é um processo mais lento. Agora, com o professor, não, você já tem um ritmo, né? Que é dosado exatamente pelo calendário escolar. Você tem lições, você tem uma metodologia, exercícios específicos para determinados aprendizados da técnica do instrumento. E isso é ditado, né, por um currículo escolar. Isso quando a gente está falando do conservatório, por exemplo, né, de um conservatório que tem outras disciplinas que estão ao lado da prática do instrumento, onde você tem o professor te ensinando toda semana um exercício, acompanhando o seu desenvolvimento musical. Então foi 2008, 2009, eu iniciei o curso de viola caipira e no outro ano eu já montei a orquestra de violeiros do conservatório. Pelo histórico que eu tinha de alunos particulares, aquela coisa, busca de viola, essa expansão do instrumento viola caipira, eu tinha ainda alguns alunos particulares, né? Então eu sugeri na época para a diretora, que era a Silvia Huber, nós sugerimos para ela, pedi até a ajuda dos colegas mais antigos, me ajuda a criar o curso de viola, né? Então aí ela falou, então vamos começar com um aluno, com 2 alunos. Aí eu iniciei, eu lembro, com 2 alunos. E como não existia viola na escola, eu levava minhas violas. Então eu fiquei 3 anos carregando meus instrumentos, batendo para baixo, para cima no conservatório, dando aula com eles, até vir os projetos de incentivo e dinheiro do Estado, até adquirirmos violas. E assim foi consolidando o curso de viola, né? E quando é fé, eu não estava dando conta de atender o tanto de gente que começou a aparecer. Aliás, muitos do violão saíram do violão, foram para viola. De acordeon, de piano, de tudo que você imaginar, foi para viola. Então eu vi, o povo está carente de viola. Aí a coisa ferveu. Então hoje lá nós somos, começou comigo com um cargo, de repente senti a necessidade de ter outro colega, entrou o Osiel, né? Ele entrou assim por livre, espontânea pressão, né? Eu falei para ele, você conhece viola? Conheço. Aí eu joguei uma viola nele e falei, a partir de agora você é professor de viola. E ele tem a mesma formação que a minha, que é violão clássico. E ele também se namorou com a viola. Ele falou, rapaz, mas eu vou dar conta. Eu falei, vai, rapaz. Você tem sentimento, tem coração. Quem tem coração, sentimento, gosta de viola. E ele gostou, apaixonou. Hoje ele é um doente pela viola, assim como nós amantes da viola, né? Aí depois entrou o Rony, que é um terceiro cargo. E se abrisse mais 5 cargos, ia ter 5 cargos de gente tocando viola. Só que a escola está lotada com os outros instrumentos. Então a gente assim não resolveu ficar assim mais contido nesses 2, 3 cargos de alunos, né, de viola. Já tanto, formaram assim, porque vai até no 3º ciclo complementar, ou seja, o 1º grau de viola, né, aquele 1º grau fundamental, não tem técnico ainda de viola. Poderia ter, mas a parte burocrática de ter-se um técnico em viola caipira é muito grande, superintendência e tudo isso, é um trabalho assim tão grande que eu ainda não mexi com isso, de aplicar no curso técnico de viola. É uma gama de situações muito grande, então eu não mexi, eu fico mais na parte, fica aquela coisa inicial, né? No curso inicial de viola. Então eu tenho esse pensamento. E os meus colegas também seguem o mesmo pensamento que o meu, lógico. Eu não dito nenhuma regra, nem imponho aquilo que eu acho que tem que ser. Tudo trocado ideia com os meus colegas. Vocês acham que pode ser assim? Vocês pensam dessa forma também? E eles comungam da mesma forma e a gente mantém o curso dessa forma. Então, essa oportunidade do curso de viola, assim, tratando em conservatório, ele deu acesso, além de ser público, gratuito, né,
deu essa opção para a pessoa que gosta desse estilo, né? Muitas pessoas gostam desse estilo, gostam desse instrumento, às vezes ficam acanhadas, às vezes tem um pouco de vergonha ou alguma coisa assim. Então eu acho que abriu esse leque, essa opção para o sertanejo. Porque o conservatório, até a minha chegada, eu cheguei no conservatório em 93, 94, né, o conservatório totalmente lírico, MPB. A partir dessas práticas do professor Alexandre Bisnotto, ela tem de ser entendida como um processo bastante longo, porque até a institucionalização do curso houve um longo, um longo período de aulas particulares. E é exatamente assim que acontece, porque a partir desse momento em que você começa a dar aula num espaço que ainda não é a instituição escolar, você está se inserindo, criando um espaço que é não formal de ensino, mas que já é o início desse longo processo que é você colocar uma pessoa dentro de uma sala de aula e ensinar essa pessoa o que é uma viola e como tocar um instrumento. Por isso que é importante o momento em que é criado o curso, né? E aí você tem a percepção de que algo se transformou socialmente, né? Porque você precisa do reconhecimento da instituição escolar como um todo. E é interessante observar também que esse processo de criar o curso de viola, ele faz parte de um grande processo, né? E em relação ao primeiro curso criado na Escola de Música de Brasília, pelo professor Roberto Correia, a gente tem uma defasagem de 20 anos. Mas isso não é a peculiaridade dessa escola. Na verdade, os cursos de viola eles estão surgindo a partir de iniciativas individuais, né? Como é o caso do professor Alexandre. Porque aqui em Ituiutaba tinha outros violeiros. Mas, num dado contexto, a formação musical desse professor, a partir do momento que ele entra no conservatório, entende que o conservatório necessita, né, do diploma escolar, ele busca a formação violonística e retorna, né, à escola com essa formação. E no dado momento, a formação em viola ela é fundamental, né, porque ela vai se juntar a essa formação violonística e vai dar a esses novos tocadores uma visão de um instrumento que você pode compreendê-lo de diferentes formas, né? Você pode observar nuances que exatamente vêm da técnica violonística. E isso somado com toda a sabedoria que vem da tradição oral. E é interessante que aí o professor Alexandre, ele tem essas duas experiências. E essa característica transitória, né, é que caracteriza o momento, porque no futuro uma pessoa pode ser musicalizada com a viola caipira e não necessariamente tocar violão. Mas nesse momento é um momento de passagem, e esse momento requer isso. Porque não se tinha o professor de viola formado. Cabe dizer também que hoje existe um curso de viola na Universidade de São Paulo, né, na USP, criado pelo professor Ivan Vilela. E já tem pelo menos não saberia dizer agora em números, mas tem pelo menos uns 7 alunos formados, graduados em bacharelado em viola. E isso é muito importante. Outros cursos já surgiram, mas esse foi o primeiro curso que realmente tem um respaldo de uma universidade grande, né? Uma universidade expressiva como a USP. Então, relacionada à orquestra de viola, a Orquestra Viola Uai aqui do Conservatório de Ituiutaba, eu iniciei com poucos alunos, né? A princípio, eu sugeri o grupo e aí começou eu, juntamente com 2 alunos, 3 alunos, no primeiro ano. No outro ano,
foi aumentar para 5 alunos, no outro já eram 10, 12, teve um ano que chegou a ser mais de 30 componentes, né? A orquestra de violeiros, né? Então, assim, um volume muito grande, pessoas que gostam e que procuram a música sertaneja, né? Eu gosto de defender a bandeira, né? Que é a verdadeira música sertaneja raiz, onde está inclusa o acordeon, o violão e a viola caipira, né? E essas pessoas estão comigo, alguns já mudaram de cidade, outros saíram por outras situações, né? Outros motivos, né? Mas sempre a mesma quantidade que vai saindo, vai chegando mais gente ainda. Sai 2, vem 5, né? Então, assim, o interesse é muito grande. E o bacana, que o interesse dessas pessoas são de todas as idades, né? Todas as idades, ou seja, lá na orquestra eu tenho garotos, né? Meninos e meninas mesmo, né? Vamos dizer assim, pré-adolescentes, temos adolescentes, temos jovens, né? E temos pessoas maduras também, senhores e senhoras que cantam, que tocam, né? E eu dei essa liberdade para eles. E como a gente vem da formação mais clássica, erudita, de escola, aquela coisa toda formalizada e tal, eu achei que eu deveria iniciar a orquestra com pauta, com partitura, fazer arranjos, né? Aquela coisa toda alinhadinha e tudo mais. E eu percebi que aqui, pelo menos na nossa região, né, não é só aqui em Tuiutaba, mas na nossa região, as pessoas elas ainda não têm aquele embasamento musical, estrutural para mexer com a música, com a pauta, com o papel ainda, né? Aquela coisa mais assim por imitação. Então o trabalho da orquestra, eu percebi que a gente ensinava no ensaio da orquestra, passava, eles aprendiam e assim iam desenvolvendo, né, em casa, cada um da sua forma, e aí eu passei por imitação, né? As pessoas vinham, os alunos dos outros colegas vinham, a gente me ensinava o arranjinho, eles treinavam, na outra semana já trazia pronto, né? E isso é aquela coisa, como que a gente pode dizer assim, sagrada. Todos que se propuseram a estar na orquestra, tirar o arranjo, eles tiraram do jeito deles, dentro da dificuldade ou da facilidade de cada um, né? Então eu aprendi assim a acolher a todos, inclusive da comunidade, porque a orquestra ela é composta por alunos, né? Alunos oficiais da escola, por pessoas da comunidade que gostam de música sertaneja, de viola. O convite é estendido também. Então essas pessoas chegam também no grupo, eu coloco elas no grupo. Pessoas que querem aprender, mas não querem assim, ser aluno da escola, põe no grupo também. E pessoas que apenas cantam a música sertaneja, elas não querem tocar, elas querem cantar. Elas também estão inseridas no grupo, na orquestra de violeiros, né? E eu dei sempre essa liberdade para eles, né? Sempre essa liberdade. Tem pessoas lá, senhoras ou senhorzinho, que pega viola, é apaixonado por viola, pega só por pegar, porque adora e canta, mas quer estar com a viola na mão, no braço, né? Por satisfação, né? Por gosto mesmo, né? E outros apenas tocam. E o interessante é que os pequenos que iniciaram com a gente, que apenas tocavam, hoje todos estão cantando. Todos cantam afinado, tem ritmo. Uma coisa assim, às vezes até inconsciente, vamos dizer assim, não foi eles foram aprendendo gradativamente, né? Então, foi uma transformação, assim, eu digo assim, uma alfabetização musical dentro da orquestra de violeiros, né? Eles se musicalizaram com viola, com música sertaneja, né? De forma gradual, de forma homeopática, mas foi assim que aconteceu e é assim até hoje. Tanto é que eu falo assim, gente, se tiver alguém
algum colega, amigo, um parente gosta de cantar moda sertaneja, quer aprender a tocar viola, vem aqui, vamos matricular eles na escola, ou vem participar da nossa equipe, do nosso grupo, e aparece aquele tanto de gente, chapéu e viola e botina, todo mundo satisfeito, feliz, e isso daí movimenta a família deles todas, e é um monte de gente no meio sertanejo comprando chapéu e comprando viola, comprando violão, tudo em prol da nossa viola caipira, em prol de estar junto com a gente lá no conservatório. A gente falando sobre a nossa orquestra de violeiros, inclusive nas apresentações que ocorrem, onde nós somos convidados constantemente, convite, se nós aceitarmos todos os convites, a gente apresenta uma vez por semana. Tem lugar para apresentar toda semana se a gente aceitar os convites. Obviamente, nem todos têm a disponibilidade e tudo mais, porque tem que ser um horário noturno, o pessoal trabalha, etc, etc, né? Mas, agora, em termos de apresentações, quando surge uma apresentação num palco, numa feira cultural, né, a gente já foi convidado em inauguração de coisas de bairro, prédio de bairro, sede de bairro, homenagem a pessoas aqui da cidade, enfim. A gente já teve temas variados, creche, escolar, enfim, escolas, convite de todos os temas possíveis. E quando os meninos vão tocar no palco, aí vem a turma toda, vem todo mundo. Até parece gente diferente para tocar. Então, se era 20, se era 15 que estavam ensaiando, parece 30, 35 para tocar, né? E tem os que já estão mais evoluídos, que tocam mais, outros medianos e outros que estão aprendendo, né? Agora, aí o pessoal fala, tá, mas como que você coloca para tocar um instrumento elétrico, eletrificado? Quem que aparece lá na frente? Aí a turma da frente, vamos dizer, né, o pessoal de frente, comissão de frente, são aqueles que têm mais experiência, né? Então, por exemplo, eu ligo a viola, o Osiel liga, que é o colega, e mais uns 4, 5 que cantam afinado e já tocam legal, tocam bem, ligam a viola, né? E os outros que estão aprendendo ficam no acústico mesmo, acompanhando, né? E o bacana é que essa comissão de frente, né, que tocava comigo na participação, a maioria deles saíram. E os que estavam lá atrás aprenderam e eles já fazem parte da comissão de frente, né? Aí saiu de novo, os que estavam aprendendo lá atrás chegou na frente, estão tocando legal. E assim é um progresso, sempre uma evolução, né? Vão chegando, vão saindo, vão tocando e vai chegando no objetivo que eles querem, né? Então é uma evolução, é questão de alfabetização musical, de transformação, enfim, eu acho que pega todos os âmbitos aí da parte social mesmo, né? Bacana, e isso dentro de orquestra de viola, né? Nós já fomos convidados a tocar em missa sertaneja, aquelas missas caracterizadas caipiras, né? A gente já tocou. Tocamos em velório, porque a pessoa que em memória, né, jaz, a pessoa amava viola, fizemos homenagem com viola, né, com orquestra de violeiros, né, e tantos outros, né, personalidade aqui da cidade, da região, fizemos homenagem, já fomos para outras cidades, as prefeituras mandam o ônibus vir aqui buscar a gente para tocar lá na cidade deles, né, e as outras cidades, eu percebi que em outras cidades está começando a surgir burbúrios de um grupinho de violeiros, né, a partir desse grupo que a gente tem aqui. Então, eu creio que nós influenciamos alguém, demos algum pontapé inicial, né? A formação das orquestras de viola é uma consequência inevitável quando um professor de viola hoje reúne um número considerável de alunos. Exatamente porque a possibilidade de você reunir isso em grupo permite que você forme um conjunto. E esse conjunto ele reúne pessoas que estão interessadas, né, em buscar
em valorizar uma identidade caipira, né? Essa identidade que é essa primeira identidade da viola, não é? E aí, esse processo de criação de orquestras de viola se tornou uma coisa que caminha em paralelo, ou às vezes ganhando uma dimensão talvez até mais importante do que o curso de viola, porque é um espaço de sociabilidade, um espaço de troca de afetos, né? De troca de onde as pessoas compartilham sentimentos, onde elas também aprendem com aquele olhar, né? Eu estou vendo a pessoa tocando do meu lado, eu vou tentar fazer igual. Ali, enfim, acontece uma troca de experiências. E essas experiências são muito saudáveis, porque elas acontecem de uma maneira muito espontânea. E à medida que esse grupo vai se consolidando, eles vão ganhando espaços sociais, porque a escola em si já traz uma legitimação desse grupo. E depois fica muito mais simples você chegar numa igreja, tocar numa repartição pública, inaugurações diversas. Por quê? Porque essa orquestra ganha o respaldo social, ganha o respaldo da sociedade, né? Afinal de contas, os integrantes desse grupo pertencem a essa sociedade. E claro, a música caipira ganha muito com isso, não é? E o violão, aliás, a viola caipira acaba agregando vários instrumentos, né? Como o violão, o acordeon, né? No caso dessa orquestra de viola, tem outras pessoas que estão ali junto, formando e cantando música caipira, né? É muito importante destacar essa importância na musicalização das pessoas que estão adentrando no universo musical, porque a orquestra acaba abrigando exatamente uma diversidade tão grande de músicos, com formações diversas, e esse ambiente é muito rico para o processo de musicalização e, ao mesmo tempo, um processo de amadurecimento musical, não é? Daí o destaque das orquestras, que hoje, no Brasil, que gira em torno de mais ou menos umas 180 orquestras, no estado de São Paulo, no estado de Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estados que não tinham nas últimas décadas uma tradição tão forte de viola, hoje tem. E ela às vezes começa com um curso numa orquestra e depois que o curso vai ser aberto numa escola. Não necessariamente cria-se um curso numa escola de música e depois cria uma orquestra. Às vezes é um professor de viola, um professor particular, que de repente tem um número grande de alunos e esses alunos depois se convertem, né, numa orquestra. E isso é muito interessante. E no decorrer do nosso trabalho, assim, com os anos de experiência que a gente vai tendo, esse amadurecimento, né? A maturidade vai nos mostrando algumas coisas, né? A gente aprende com os alunos, né? Eu sempre gosto tem uma frase que eu sempre falo, que a gente sempre, às vezes, é aluno dos nossos próprios alunos. Eles nos ensinam caminhos para ensiná-los, né? Então, a dificuldade que eles têm faz a gente buscar um caminho que facilite para ele, né? Às vezes não é um caminho assim tão formal, no computador digitado, bonitinho, impresso, né? Às vezes muitas das vezes, a maioria das vezes é manual. Eu pego uma régua manual, um carimbinho do braço da viola e põe bolinha, aquela coisa bem simples mesmo, mas que entra no entendimento dele. Ele entendeu, né? Outros vão pela partitura, aqueles que têm mais intimidade com a música, né? Ou vêm de outros instrumentos, faz na partitura também, né? Outros vão naquela forma de tablatura, né? Que é aqueles numerozinhos que a gente coloca nas linhas das cordas da viola, também funciona muito bem. Mas eu, assim, a grosso modo, na maioria deles, uma minoria, partitura mínima, é 0,01%.
na tablatura, poucos mesmo. Mas aí o que eu faço? Eu criei uma forma, vamos dizer assim, mais rústica, né? Eu carimbo uma folha todinha com o braço da viola, começo ao fim, encho ela de carimbo. E vou colocando as bolinhas com cada etapa do arranjo que ele tem que fazer. Então, você vai fazer isso aqui na primeira etapa, depois. Ou se é uma escala, ou se é uma, né? Então, por exemplo, no primeiro carimbo, vamos supor lá, do Chico Mineiro. Primeiro carimbo, os 2 pares do meio aqui. Então, a gente toca solto, né? Aí eu ponho lá 2 bolinhas, solto, corda solta. Próximo carimbo, primeira e segunda casas. Eu ponho um carimbinho aqui no braço da viola. Um toque. Beleza. Próximo carimbo, outro toque. E assim por diante, até dar o arranjo todinho. Interessante que uma folha, na maioria das vezes, dá para fazer o arranjo da música todinho. Isso com os meninos da porteira da vida, enfim, tudo mais. Então, sim, essa forma tá no visual deles. Eles veem que ele já faz aquilo, é quase que automático, né? É quase que automático. E outra forma também que eu entendi, que eu compreendi que eles queriam aprender escalas, lógico, a gente inicia na escala as escalas no acorde de Mi maior. Por que Mi maior? Porque a viola, a afinação dela é em Mi solta já, né? No cebolão, em Mi, solto já é um Mi maior. Então, a gente, como se diz, eu padronizei 7 modelos de escalas, né? Que são intervalos de terça, intervalo de sexta, né? Então são 7 modelos. Aí nesses 7 modelos eu mostro para eles, né? E dali em diante eles vão aplicar aquilo com os outros acordes, Fá, o Sol, o Dó, o Si, né? Aqueles desenhos, né? Mas os desenhos padrão mesmo surge aqui no Mi, que é o padrão mais fácil, está mais na mão deles, né? Agora, então isso é uma coisa mais rústica que eu descobri. Métodos tem centenas, né? Sugestões, centenas, músicas, centenas, milhares, né? Mas uma coisa mais rústica, mais na mão, no olhar deles, uma coisa que está no tato deles, eu percebi que isso funciona muito bem, né? E está funcionando muito bem, né? Então, positivo por um lado, né? Porque a gente popularizou o instrumento, né? Por outro, assim, do jeito formal, para quem quer fazer a coisa mais formalizada, mais de escola e tudo mais, né? Aí tem que partir para a faculdade e tudo mais, aí vai exigir as técnicas e os estudos necessários, né? E então, assim, às vezes essa forma, como eu disse anteriormente, é uma forma que a gente descobriu que eles entendem melhor, assim, não abandonando os métodos antigos, né? Então, é dessa forma aqui. Agora, os exercícios no braço de viola, 90% deles é de origem violonística. Né? A mão esquerda, eu uso totalmente digitação violonística, não é de viola caipira. Tentei trazer essa coisa do violão para a viola. Então, funcionou muito bem, né? A mão esquerda. Eu acho que a mão esquerda na filosofia violonística é muito bem-vinda. Todos os estilos, os André Segovia, o estilo do Tárrega, enfim, todos funcionam muito bem a mão esquerda. Agora, mão direita de viola caipira já é o bicho pegando, porque a gente choca com a tradição, a gente choca com as formas clássicas, que vem lá da vihuela, que vem lá da Espanha, de Portugal, que o pessoal lá na Idade Média, né, tocava com unhas, né, com a mão direita, assim como a gente toca o violão, né? Então a gente começou com viola com dedeira e de repente a gente estava usando dedeira e indicador. Aí de repente surgiu uns violeiros, dedeira, indicador, média, anular. E de repente apareceu o violeiro sem dedeira, na unha, igual o violão, né? Igual o violão, né? Aí eu deixo isso livre para os meninos. Os meninos falam, não, professor, não gosto de dedeira, parece que eu não dou conta. Eu falei, então deixa a unha crescer um pouquinho,
do polegar. Aí uns tocam só no polegar mesmo. Tá bom? Tá ótimo, beleza. Mas eles veem a gente fazendo arpejos, né, com a unha e tal, né? Eles querem fazer isso também. Então eles começam a usar dedeira com indicador médio anular. Então é muito grande isso daí. A gente não impõe assim um padrão, não. É assim, não. Eu deixo livre, né? Perna esquerda para quem gosta, perna direita para quem gosta. Eu, violão desde a faculdade, né? Era uma briga com os professores antigos lá, questão de perna, sabe? A perna esquerda é aquela postura, targa, carlefada e tudo mais, né? Mas os violeirada, uma perna direita, né? Perna direita na viola. A viola fica aqui mais no peito, a sua mão tá mais aqui, né? Tá mais no visual aqui, enfim, o som sai do mesmo jeito, sai bacana. Aqui oferece técnica também, né? Então, assim, algumas coisas básicas eu exijo, né? A digitação, aquela ordem violonística mesmo, isso aí ferrado. Agora, mão direita é um caos porque a tradição da viola é da dedeira, até do violão caipira também é na dedeira, o violão sertanejo antigo. Eu já vi um senhorzinho que já até falecido, tocava cavaquinho, ele tocava cavaquinho com dedeira. Nunca vi isso na minha vida, né? Mas era o sistema antigo, sertanejo. O cavaco também é presente na música caipira também, das gravações antigas, tem muito cavaco. Então a gente passa por essas evoluções, a viola evolui nessas coisas, né? Como arremate dessa fala, né, sobre essa perspectiva de abordar o ensino de viola caipira na cidade de Tuiutaba, ouvir esse galo que é criado aqui no meu vizinho me faz pensar muito sobre o apagamento das culturas, né? Então, quando eu penso na importância do segmento sertanejo para a cultura de viola, ela nos mostra que, se não fosse as gravações, né, essas duplas, terem constituído um imenso repertório, um vastíssimo repertório, talvez a gente tivesse uma dificuldade ainda maior de encontrar a viola caipira, porque apesar do disco funcionar como um referencial, um suporte físico, né? Agora um suporte digital, onde você acessa uma memória muito longínqua, né? De um tempo que já passou, né? Quer dizer, você não tem nem condições de encontrar os primeiros violeiros da cidade. Por quê? Porque ao morrerem, eles levam consigo suas memórias. E se não há registro musical, não há registro fotográfico, a história se apaga. Então eu vejo com muito otimismo, né, com uma perspectiva muito otimista em relação ao curso de viola de Tuiutaba, porque o reconhecimento da escola, né, por parte da escola, possibilita que essa cultura caipira ela ganhe um significado diferente de outras pessoas ou outros lugares que olham para essa cultura de uma maneira equivocada, né? Eu penso assim, uma maneira em que ignora, que despreza ou com muitos preconceitos, né, em relação a essa cultura. Quando, na verdade, a gente tem essa porção caipira em nós. O caipira em si, como modo de vida, aquele que vivia com uma economia de subsistência, ele desapareceu do nosso universo. Mas a cultura permanece. Então é muito importante quando a gente vê um músico, um professor, um momento em que a gente percebe que uma ação individual, quando ela consegue persuadir outras pessoas, ela consegue frutificar e agregar outras pessoas que compartilham dos mesmos ideais, né? Então, quando eu me lembro daquele ditado que uma andorinha só não faz verão, e eu aplico isso nessa questão da viola caipira,
Eu penso que um violeiro, ele seria incapaz de fazer realmente uma revolução que seja suficientemente capaz de mudar todo um panorama social e cultural de uma cidade. Mas a partir do momento em que ele começa a ser receptivo, a persuadir, a ser capaz de agregar outras pessoas, esse movimento ele é sempre crescente. E o que a gente percebe é que a viola caipira em Ituiutaba, ela está nesse momento, num momento crescente, e o número de tocadores vai aumentando até que ela ganha exatamente a sua dignidade. E esse é o papel do educador, do artista, essa é a sua importância nesse mundo que vai apagando suas memórias e vai deixando um grande vazio na identidade cultural das pessoas.